É isso mesmo, pessoal. A lei e a ignorância sobre a própria lei, né? Vamos falar aqui do caso Jéssica Whindersson Nunes, ok? Enfim, algo de muita repercussão na mídia e que pode acabar afetando a vida, olha, jurídica e a liberdade de expressão para todos nós. Já afetou o nosso emocional, inclusive, no final de ano aqui, em 2023, em virtude da fatalidade que causou, né? Uma notícia fabricada ali, aparentemente fabricada, que fez com que uma moça, talvez não preparada para esse tipo de ataque, e ninguém tem obrigação de ser preparado para isso, tirasse a própria vida, né? Hoje veio a resposta do Whindersson Nunes. Ele estava ali, vamos dizer, recluso com relação a esse tema, mas hoje ele resolveu se pronunciar, né, de ontem para hoje, na verdade. E muita gente pediu para que a gente avaliasse esse processo. E eu vou dar a minha opinião técnica e a minha opinião como ser humano também sobre o que está acontecendo, mas principalmente quais as consequências que isso pode trazer para você que está aí me assistindo. Esse assunto não é isolado de todas as outras questões sobre liberdade de expressão e sobre o excesso de poder que está sendo concentrado na mão da tirania no Brasil, para que as pessoas simplesmente não opinem por absolutamente nada. Tem muito menos a ver com o caso em si da moça, que é lamentável. Eu já gostaria de deixar de cara aqui os meus sentimentos à família. A família não tem culpa disso, muito menos a moça ali que se viu da noite para o dia um verdadeiro turbilhão, né, de agressões ali de pessoas que ela nunca viu na vida, por uma notícia que, pelo menos na sua versão e do próprio Whindersson Nunes, sequer é verdadeira, sequer eles se conheciam. Mas tem muito mais por trás disso e você precisa entender. Eu vou fazer um pedido aqui para você. Dá like, se inscreve e compartilha pela análise, para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de informação. Mas eu vou separar esse tema aqui em dois momentos. Primeiro, nós vamos ler alguns pontos específicos, técnicos, inclusive com relação à jurisdição, que já a legislação que já existe sobre esse tipo de problema, para que você possa entender definitivamente que a solução que vai ser proposta pelo Whindersson já até existe. O problema é que as pessoas não têm informação. Talvez a própria família da Jéssica, né, a sua mãe ou ela mesma, se soubessem disso, teria evitado essa tragédia. Vamos lá? Eu já pedi para você aí dar like, se inscreve e compartilha. Eu vou passar diretamente para o tema. Influenciador, humorista, defende criação da Lei Jéssica Vitória, né? Para quem não sabe, estava dormindo aí, o que aconteceu é que a moça, linda moça, né? 22 anos, a Jéssica, mineira, minha conterrânea, né? Foi alvo nos últimos dias, isso está bem recente, a gente está fazendo esse material aqui entre o Natal e o Ano Novo. Inclusive, na minha mensagem de Natal, eu deixei bem claro que isso afetou muitas famílias, inclusive a mim mesmo. Quem é que gostaria de ver uma vida como essa sendo desperdiçada? Mas, nos últimos dias, o que aconteceu simplesmente foi que a Jéssica foi vítima, né, de um tipo de difamação na internet, que partiu de perfis, né, principalmente perfis de rede social, principalmente no Twitter, ali de uma empresa, são duas empresas, a gente vai ver aqui na matéria quais são, acho que Choquei, a outra é Garoto, alguma coisa, enfim, que publicou supostas trocas de mensagens entre elas e o Whindersson Nunes. Eu quero já deixar o disclaimer aqui, tanto a Jéssica negava isso, como fez um texto enorme sobre esse processo, sobre esse problema, e o próprio Whindersson Nunes disse também que não conhecia a moça. Ou seja, esses textos que foram publicados por essas páginas de fofoca não são verdadeiros, segundo a versão das duas principais vítimas aí do processo, né? Bom, na noite deste domingo, véspera de Natal, o Whindersson Nunes, foi ontem por não, Nunes publicou um vídeo, né, de 10 minutos se pronunciando sobre o caso. Eu vou passar não o vídeo na íntegra, mas pontos que eu achei importante a gente relatar aqui, tá? O humorista relatou o ocorrido sob seu ponto de vista, expressou pêsames à mãe da jovem, né, Inês Oliveira, e propôs a criação de uma lei com o nome Jéssica para evitar casos semelhantes. Aí o assunto passou do ponto da seara pessoal da própria celebridade, que é o Whindersson, e do caso fatal, da vítima fatal da sociedade, que é a Jéssica,
para o âmbito da liberdade de expressão de todos nós. Porque, entenda, a esquerda sempre se faz valer de casos pontuais para cercear a liberdade do coletivo. Olha só. E mesmo que aqueles que provocaram, e provocaram sim, têm responsabilidades sobre toda a tristeza que abateu ali a Jéssica, né? Mesmo essas páginas, podem ser descartadas em nome de que mais pessoas sejam caladas. E é sobre isso que a gente vai falar. Tá? Então, só para deixar bem claro, é uma tragédia o que aconteceu. Não gostaria... Meu Deus do céu. Aliás, o mínimo que as páginas envolvidas deveriam ter feito era se desculpado. O Whindersson fez um vídeo, a gente vai reagir de umas partes dele aqui, eu não vou colocar tudo, e eu vou pensar aqui o que interessa para o nosso canal aqui, que é de geopolítica, de análise política, porque isso influencia diretamente uma pauta internacional de cerceamento de liberdade de expressão. É por isso que a gente está falando desse assunto aqui, neste canal especificamente. O assunto interessa a todos, mas a gente precisava trazer. Então, eu vou começar aqui colocando para vocês o ponto, né, o ponto de vista do próprio Whindersson. Vamos lá? Eu vim falar sobre o que aconteceu. Eu só tenho como contar o meu lado da história, que é o que aconteceu do lado de cá. Vocês devem ter visto aí uma notícia que envolvia umas conversas que supostamente eu tinha tido com uma menina de Minas Gerais, chamada Jéssica, que não era verdade. E acabou que essa menina, esses dias, depois de uns dias depois dessa fofoca, ela deu fim, né, na própria vida. E eu não posso falar sobre o que eu não vi ou o que eu não sabia que estava acontecendo. Eu só posso falar sobre o que aconteceu do meu lado. E o que aconteceu do meu lado foi que uma página de fofoca, uma outra página de fofoca, mandou mensagem pra mim: olha, eu tô mandando uns prints de uma conversa sua aqui, mas a gente não vai postar não, porque não parece ser você nas conversas. Você quer que eu mande pra você? Aí eu falei: mande, mas quem é a pessoa? É a Jéssica. A Jéssica, como se tipo, eu conhecesse alguma Jéssica. Então eu já sabia que não era eu. E me mandou o print de duas pessoas que depois eu já fui procurar e não tem mais esses perfis, eu acho que era fake. Eram dois caras mandando pra página de fofoca dizendo assim: você viu que vazou o Whindersson conversando com uma menina? Aparentemente isso dá muito engajamento. Porque eu não sei por que as pessoas gostam de construir uma novela e botar você como personagem, então isso dá muito engajamento. Ele falou que não ia postar, e eu falei: tá, então tudo bem, bom que me falou, que pelo menos, poxa, não é todo mundo que tá, né, vendido até o inferno. Ok, eu fui dormir, quando eu acordei já tinham postado numa página. Eu tava falando. Bom, primeiro ponto, nesse caso, vou tentar não polarizar essa discussão em torno de esquerda, direita ou em torno de liberdade e escravidão. Né? Mas a gente sabe que quem depende e existe por conta do sistema, olha, meio que acaba participando desse processo. Para mim, o Whindersson Nunes ele passa a ser alvo da nossa análise aqui, no sentido do que ele vai propor no final, que é justamente servir ao sistema. Talvez por ignorância. E eu acredito mais nessa versão, inclusive. Até porque as ferramentas que ele gostaria que tivessem salvado, por exemplo, a menina Jéssica, elas já existem. Tá? E poderiam ter sido facilmente implementadas. E a gente vai falar sobre isso mais lá na frente. Mas algumas coisas me chamam muita atenção aqui. Primeiro, o fato de que ele não estava totalmente nas sombras sobre esse assunto. Ou seja, alguém antes dessa confusão toda, que não foi ontem, essa confusão tem alguns dias, entrou em contato primeiro com ele. Ora, se alguém liga para mim e diz que tem notícias sobre uma pessoa que teria situações comigo e que eu nitidamente sei que são mentirosas, eu simplesmente não ia bater esse papinho furado com a pessoa. Eu diria com muita ênfase: olha, eu não sei quem é essa moça, nunca vi na vida. Eu sou uma pessoa pública e tenho como me defender, mas essa pessoa talvez tenha a sua vida destruída. Então, eu já vou lhe alertar. Eu vou lhe dar um não muito redondo aqui e lhe dizer: não faça isso. Isso é uma mentira e estou lhe deixando saber nesse momento que você está pela sua conta e risco e que eu tomarei providências caso isso vá adiante. Mas, enfim, o próprio Whindersson ele vai falar no decorrer do vídeo que ele estava de férias e talvez não tenha dado tanta atenção, porque acredito que isso seja uma coisa, olha, recorrente na sua vida. Ele já teve, né, a sua liberdade, a sua individualidade penetrada várias vezes aí por veículos inescrupulosos. Então, ele disse: olha, deve ser mais um episódio aí, não deu muita atenção. E não dá para criticar o Whindersson
com relação a isso. Ele tem lá a sua carreira baseada no humor, enfim. E a gente sabe de todo o problema que ele passou na vida, perdeu o filho, teve a separação traumática aí da esposa, enfim. Toda a sua história, inclusive o seu próprio quadro depressivo. Aliás, ele está ali de amarelo, representando o Setembro Amarelo, né, dedicado justamente a um alerta para que as pessoas prestem atenção nos sentimentos das outras, principalmente prestem atenção em familiares e amigos que passam por esse quadro. Pessoal, as pessoas que estão sobre o processo de depressão, isso não é brincadeira. Isso não é um feitiço, muito menos uma futilidade para chamar a atenção dos demais. Isso é um quadro clínico, inclusive tratável, ou com medicamentos para inibir determinadas substâncias no organismo, ou mesmo pela questão da psicanálise ou psicoterapia, para poder acompanhar a pessoa nos problemas que ela está sentindo. Então, todo o meu respeito a quem passa por essa situação. Até porque, em algum momento na vida, com muita dificuldade, quase que todos os seres humanos podem passar por um quadro depressivo. Às vezes, momentâneo, passageiro, e que rapidamente se resolve. Às vezes, isso se torna agudo ou, pior, crônico, como me parece que já era o caso da moça, e talvez o caso do próprio Whindersson. Então, não se trata disso, tá? Não é disso que a gente está falando aqui. A grande questão é o sistema aproveitar dessa, vamos dizer assim, fragilidade das pessoas para poder empurrar a goela abaixo aquilo que eles estão tentando fazer ainda na gestão do governo anterior, que prezava muito por liberdade. E agora, querendo calar a todos para que só determinados veículos de mídia possam ser os donos da verdade, veio a pior das ideias do mundo para resolver o problema. Eu vou colocar aqui o que o Whindersson termina de explicar nesse processo e o quanto isso é perigoso. E vou apresentar, eu me proponho a fazer isso, na própria matéria, a solução que a lei brasileira já tem para isso. E que se, com toda a humildade da minha parte, o Whindersson se prestar a esse serviço, ele de verdade, e não por oportunismo, prestará um grande serviço a todos aqueles que sofrem do mal que ele mesmo sofre e as pessoas que o acompanham. Aliás, ao Brasil como um todo. Vamos acompanhar até o final. Eu vou colocar aqui a conclusão do Whindersson Nunes sobre esse processo. Pessoal, não vou precisar apresentar o Whindersson Nunes aqui, acho que todo mundo conhece. É um produtor de conteúdo, um influenciador. Influenciador, ele não tem uma carteira de pessoa para falar publicamente. A influência é algo natural. E ele é seguido por milhões de brasileiros em todas as suas redes sociais. Portanto, tudo que ele diz pode sim influenciar pessoas, olha, instruídas e principalmente aquelas que confundem a sua personalidade alegre, pelo menos no palco ou nas redes sociais, com a verdade sobre os fatos que ele está falando. Para mim, ele não entende muito, principalmente do processo de leis no Brasil, e acaba que ele pode estar sendo utilizado, inclusive sem querer, sem que ele mesmo saiba disso, para perpetrar uma questão que interessa muito à esquerda brasileira. Mas vamos lá. Ouve o que ele vai tirar de conclusão. Conversando com os amigos, assim, pensando muito e dando uma estudada na parada, eu pensei em protocolar uma parada importante. Me comprometer a acompanhar as investigações, no caso. Iniciar um movimento para ver se contribui para a gente criar uma lei chamada Jéssica Vitória, para aprimorar a legislação brasileira nesse negócio que está acontecendo agora, que é esse jornalismo não oficial, que isso é muito perigoso. Tem gente que tem muito seguidor e diz que não é uma coisa oficial, mas é uma coisa que impacta de verdade. Véi. Pronto. Aí o Whindersson cai, ele em si, numa fake news. Ele. O que aconteceu com a Jéssica não foi uma fake news, foi um crime, já tipificado no Código Penal brasileiro, que são os crimes contra a honra. Muito conhecido, estudante de primeiro e segundo ano de Direito, vai tratar essa matéria de pronto. Aliás, qualquer advogado sabe dos direitos que a Jéssica teria aí em relação a uma empresa que a difamou. O crime em questão aqui é a difamação. Os crimes contra a honra são calúnia, difamação, né? E, enfim, e mais outros tópicos que a gente vai tratar aqui na sequência. Mas nessa questão, muito especificamente, tudo isso que aconteceu com a Jéssica teria sido evitado se a família da Jéssica, a própria Jéssica, talvez até o Whindersson. O Whindersson, eu acredito que tem equipe, corpo jurídico para isso, mas a Jéssica não. Teriam resolvido esse problema imediatamente, não teríamos esse desfeito
Mas ele propõe agora, junto com amigos que ele consultou, sabe lá de onde, sabe lá com quem, para poder mudar a legislação brasileira para fins de resolver um problema que já está resolvido e criar uma solução, um aumento do poder da tirania sobre a liberdade de expressão do indivíduo no Brasil por conta de uma causa real, por uma perda real, que foi a perda da Jéssica. Vamos lá? Eu vou agora trazer para essa matéria para a gente entender isso melhor. Tá? E onde é que eu gostaria que você atentasse aqui para o ponto? Pessoal, o ponto de vista aqui não somos um canal de fofoca, tá? Nós somos um canal de análise, geopolítica, estratégia, assuntos militares, assuntos de defesa, e isso tem muito a ver com a sua própria soberania pessoal. E aqui está todo o caso, tá? Para você descobrir, a moça foi envolvida nesse processo todo, está tudo aí na internet. Ela negou esse processo e o problema começa aqui, quando uma página de fofoca, as páginas envolvidas aqui, que o próprio Whindersson não teve a coragem de citar o nome, são a página Choquei e Garoto do Blog. Alguém entrou em contato, ele não deixa claro qual foi dessas páginas que o contactou. Ele deveria ter sido firme, deveria ter dito, olha, você está envolvendo uma pessoa que eu nem sei quem é, verifique se você não está estragando a vida de alguém. Porque ele sabe, para quem não conhece, além do Whindersson Nunes ser um dos maiores influenciadores digitais do Brasil em número de seguidores, a página Choquei tem mais de 30 milhões de seguidores no Brasil, portanto, o que ela coloca ali vira assunto, vira pauta nacional imediatamente. Olha, a gente trata com a difamação aqui e a calúnia o tempo todo como produtor de conteúdo. A gente já sofre disso, mas a gente desenvolve ao longo dos anos, eu trabalho com internet há muitos anos, a gente desenvolve algum tipo de coraça, de blindagem natural para isso. Mas você imputar a uma pessoa comum, que só está ali nas redes sociais, se é que está, esse tipo de descarga, e eu vou chamar com duplo sentido essa palavra, de descarga das frustrações das pessoas em cima de um indivíduo que não está acostumado a lidar com isso, pessoal, poucas pessoas seriam capazes de lidar com essa pressão. E foi isso que aconteceu, terminando com uma tragédia. Aqui está o texto que a moça, a Jéssica, fez quando foi difamada por essas páginas, dizendo não só que, ou fazendo entender que ela tinha um caso com o Whindersson, como chegaram a sugerir, inclusive, um lado de interesse da parte dela pelo Whindersson. Olha, eu já quero deixar bem claro, ela negou peremptoriamente, ela disse, eu nem conheço o Whindersson, nunca tive. E o Whindersson, ao que consta até o momento, também disse o mesmo. Foi uma invenção. Alguém que não gostava dela, ou queria fama, simplesmente a pinçou e colocou como ela sendo a responsável pelo sprint. E ela fez um texto enorme, explicando, inclusive, que ela já sofria de um quadro depressivo, que ela já tinha, inclusive, tentado tirar a vida, tá? E que as pessoas parassem simplesmente com isso. E a resposta dos gestores, proprietários, enfim, da página, foi o deboche. Depois de ela expor a sua própria vida e o seu sofrimento, como uma pessoa simples, do interior de Minas Gerais, dizendo que não sabia do que se tratava e que aquilo cessasse. Pessoal, não ache, se você é muito desenvolvido e acha que isso era uma fraqueza da moça, não compare a sua vida com a vida de outras pessoas. Cada um carrega no seu caminhãozinho, que é esse corpo físico que nós temos aqui, o fardo que nós temos a capacidade de levar. Nem todo mundo tem a mesma capacidade de carga. O que para você pode ser uma segunda-feira qualquer, pode ser o evento da vida da pessoa. E foi isso que aconteceu. E ela não suportou. Mas antes disso, ela foi até o veículo e disse, olha, parem, eu estou sofrendo, respeitem, vocês são de esquerda, aí dizem que prezam o amor, fingem defender a sensibilidade das minorias, enfim, a sensibilidade, fingem ter empatia pelas causas minoritárias. Não. Tenha comigo aqui. Eu sou minoritário, eu sou o brasileiro de bem que só quer viver a sua vida. No caso, a Jéssica. E foram ignoradas. E aí vem o proprietário e diz, olha, avisa para ela que a redação do Enem acabou, pelo amor de Deus. Só faltou ele botar o kkk no final aqui. Então, isso é uma monstruosidade. Não sei, talvez a pessoa tenha perdido essa noção. Então, esse é um dos pontos básicos. O outro ponto que eu acredito que a gente deve trazer para cá é aquilo que o Whindersson propõe ali na sua análise, não tem sentido de ser. Tá? Porque já existe uma lei para tudo isso. E você tem os crimes contra a honra. Analisando
novamente isso, eu tinha até soltado um short que está antes desse material aqui para vocês, tá no canal. Eu tinha falado até em calúnia, mas analisando melhor, o quadro pode se incorrer em calúnia caso seja comprovado que a insinuação que as plataformas tiveram de dizer que ela tinha ali algum interesse terceiro ou que alguém poderia estar por trás. Aí esse tipo de agenciamento poderia cair na calúnia. Mas cai na difamação, artigo 139. Eu vou colocar aqui para vocês quais são os crimes contra a honra. Trata-se dos crimes de calúnia, difamação e injúria. O mais grave é o crime de calúnia, que é imputar falsamente a alguém prática ou um ato criminoso. A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. Já a difamação consiste em atribuir a alguém o fato que ofende a sua reputação, detenção de 3 meses a 1 ano. A injúria constitui um agravo verbal, por escrito ou físico, à dignidade e decoro. Nesse caso específico, está muito claro aqui a difamação. E existem agravantes, vamos dizer assim, na análise do juiz moderno em relação à amplitude, ou seja, ao alcance que alguém pode dar nessa difamação, o quanto isso afetaria. Eu vou explicar facilmente. Uma coisa é alguém chegar numa roda de 5 amigos e contar algo não verdadeiro sobre você a esses 5 amigos, e você ficar ali mal vista por essas 5 pessoas. É óbvio, proporcionalmente na sociedade digital que nós vivemos, contar alguma coisa numa roda fechada, numa festinha para 5 pessoas, não tem o mesmo impacto do que uma página com 30 milhões de seguidores difamar alguém que é uma pessoa comum para essas 30 milhões de pessoas. A tendência de esses seguidores acreditarem naquela inverdade é gigantesca e a pessoa pode ter a vida destruída no campo social, o que comumente acontece, mas nesse caso o desfecho foi muito pior, foi fatal. A moça perdeu a vida, tirou a própria vida porque não suportou lidar com o problema. Então, o crime está tipificado aqui. Por que era importante entender isso? Mas se for julgado por isso, talvez a pessoa não pague na medida. Mas se talvez a Jéssica ou a sua família soubesse dessas ferramentas, elas teriam visto o que estava acontecendo e teriam entrado judicialmente contra a Choquei. E aí vem a outra desinformação do Whindersson ali. Essas pessoas dizem que não é oficial, mas é oficial. Não existe isso, tá, Whindersson? Eu não sei se você está mal assessorado. A Choquei tem uma página como a Choquei, que tem milhões de seguidores, tem um CNPJ por trás e tem responsáveis por trás. Os crimes podem ser imputados às pessoas que os cometem e não até a própria empresa em si, ao CNPJ. Mas no campo civil, ninguém quer ficar bancando o prejuízo dos próprios erros. A Choquei só faz o que faz porque não é demandada. E o garoto do blog lá, essas personalidades jurídicas e as pessoas por trás delas, ou seja, os CNPJs e os CPFs por trás deles, existem e podem ser acionados. Não tem essa história de que isso tem que acabar porque essas pessoas não são oficiais. Não existe isso. Se a família tivesse a informação, teria demandado. E depois de 2 ou 3 demandas, essas páginas pensariam 10 ou 20 vezes antes de difamar alguém. Custaria muito caro para essas páginas fazer isso, isso cessaria. O que você está pedindo é criar uma nova lei da qual as pessoas vão se desinformar novamente no futuro e vai ficar por isso mesmo. Por isso eu proponho ao próprio Whindersson Nunes usar os seus milhões de seguidores para informá-los de como eles podem rever o direito que já tem direito, que já possui quando algo como isso acontecer. Aí você acaba com esse tipo de corja do outro lado, que vive da difamação alheia para ganhar dinheiro. Isso sim seria um instrumento objetivo e sem cessear a liberdade de expressão das pessoas. Caso contrário, a esquerda vai utilizar essa pauta agora, a nobre e querida Jéssica, e que partiu desse mundo, para simplesmente cessear as pessoas. É isso que eles estavam esperando. É como se eles aguardassem que um evento desse cometesse. Mesmo que eles tenham que sacrificar um dos seus parceiros. Para quem não sabe, essa página é uma das grandes divulgadoras e passadoras de pano do atual governo,
do presidente e da atual primeira-dama também. Essa relação tem até beijinho na testa, né? Então, é isso que as pessoas precisariam entender. Então, fica o meu apelo aqui para o Whindersson, ao invés de querer lacrar e fazer uma lei e discursar. Olha, Whindersson, deixa eu explicar uma coisa. Eu vi o seu depoimento todo, eu nem quis colocar aqui. Você fala da sua fragilidade, dos seus abusos na infância e tudo mais, que fizeram com relação a você, que você tem muita preocupação, e quem assistiu o seu vídeo por inteiro talvez até distorça um pouco o que você disse, porque dá a impressão que você estava muito mais preocupado com a repercussão dessa história em relação à sua própria liberdade, e eu até acredito, porque não entendi a seriedade do que estava acontecendo naquele momento, mas eu digo, se você quer resgatar esse momento de forma positiva para você, para a memória da Jéssica, mas principalmente para a sociedade brasileira que confia na tua imagem, deixa eu dizer uma coisa, lute da forma correta, ajude a informar as pessoas e não a calá-las. Eu acho que fica uma análise aqui interessante desse ponto, tá? Não é o que vocês estão me vendo habitualmente a falar aqui, mas quando os assuntos do cotidiano impactam as nossas questões políticas, estratégicas, a gente precisa se manifestar. Achou interessante o que nós falamos sobre isso aqui? Dá like, se inscreve e compartilha. É uma análise aqui, é um momento sensível, né? Finalzinho de ano, final de 2023 já ficando para trás. Eu acho que é importante que você reflita sobre isso. Não vamos permitir que, por conta de situações pontuais, as liberdades sejam cerceadas. Aliás, a turma do outro lado espera que você caia nessa armadilha. Não caia nela. Tá legal? E ao próprio Whindersson Nunes ali, se você se sentiu, e dá para notar no seu vídeo que, de alguma forma, você se sente responsável por não ter agido rapidamente, a melhor forma de você reparar isso e impedir realmente que isso não aconteça novamente no futuro é fazendo com que as pessoas se informem de que elas já possuem o direito. É só elas exercerem. Tá legal? Olha, um forte abraço a todos. Quem quiser seguir o canal aqui, ó, dá like, se inscreve e compartilha. Pode fazer parte do nosso clube de membros também. A gente aprofunda isso. Aliás, eu irei aprofundar esse tema na nossa próxima live de membros, lá no Clube de Membros, ainda agora em 2023, provavelmente aí na quarta-feira ou no sábado, antes do final do ano. Se você quiser saber mais sobre isso, cola aqui. Tem um short também que já saiu sobre esse tema e tem também outras análises aqui no nosso canal. Olha, a todos eu desejo um excelente final de ano, uma excelente passagem de ano. Deixa 2023, já ficou ali atrás, 2024 está na frente. Vamos nos livrar dos erros e transformá-los em aprendizado e vamos focar na experiência que nós tivemos para os acertos que são necessários da nossa parte para prosperar em 2024. Tá legal? Forte abraço a todos os amigos aqui e fui. Até mais, pessoal. Papai do Céu abençoe. E se você gostou dessa análise, só dá like, se inscreve e compartilha. Os links demais aqui estão na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário aqui. Um forte abraço. Fui. Até mais. Feliz ano novo para quem está aqui.